A oração é um dos dons mais poderosos que Deus nos deu. É uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. É uma maneira de deitar nossos encargos a seus pés, buscar sua orientação e testemunhar seu poder em ação. Mas algumas orações vão além de meras palavras. Algumas orações, a oração é um dos dons mais poderosos que Deus nos deu. É uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. É uma maneira de deitar nossos encargos a seus pés, buscar sua orientação e testemunhar seu poder em ação. Mas algumas orações vão além de meras palavras. Algumas orações, faladas com fé inabalável e ousadia, alteraram o curso da história. Essas orações não eram tímidas. Eles eram declarações de confiança, gritos de desespero e atos de rendição que moviam a mão de Deus de maneiras inimagináveis. Neste vídeo, estamos mergulhando em 10 orações ousadas. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 10 das orações mais inspiradoras da Bíblia que mudaram o curso da história. Essas orações não eram apenas sobre ganhos pessoais, eles eram sobre o cumprimento do propósito de Deus, demonstrando fé e nos mostrando o que significa abordar o trono da graça com confiança. Se você está orando por sabedoria, cura ou restauração, essas orações realizam lições que podem transformar sua vida espiritual hoje. Antes de mergulharmos na primeira oração, quero abordar algo que ouvi de muitos de vocês. Houve preocupações sobre o uso de imagens geradas pela IA em alguns vídeos que você compartilhou. Você está preocupado que essas imagens possam levar. Eu entendo que às vezes as pessoas podem ter dificuldade em entender a palavra de Deus. É por isso que, neste vídeo, não usaremos visuais gerados pela IA. Em vez disso, vamos confiar no guia mais poderoso de todos, o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo liderar sua imaginação enquanto exploramos essas orações juntas. Antes de avançarmos, convido você a se inscrever neste canal. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e garante que você não perca vídeos futuros que o ajudarão a entender ainda mais as Escrituras. Se este vídeo o abençoar, considere gostar e compartilhá-lo. Vamos começar orando juntos, e começaremos com a oração número 1, a oração de Hannah por um filho. A história de Hannah é de dor, perseverança e poder da oração. No 1 Samuel 1, encontramos uma mulher que ansiava por uma criança em um momento em que a esterilidade era comum. Oração número 1, a oração de Hannah por um filho. A história de Hannah é de dor, perseverança e poder da oração. No primeiro livro de Samuel, encontramos uma mulher que desejava uma criança. Numa época em que a infertilidade era vista como uma marca de vergonha, ano após ano, ela enfrentou o ridículo da outra esposa do marido, Panina, que teve muitos filhos. No entanto, em vez de atacar ou desistir, Hannah se voltou para o único que poderia realmente ajudá-la: Deus. A Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10: Hannah enfrentou muitos desafios. Ela se sentiu envergonhada, e a outra esposa do marido, Panina, não tinha muita paciência para ela. Mas, em vez de ficar bravo ou desistir, Hannah se voltou para o único que poderia realmente ajudá-la. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 1, 10-11 que ela orou com uma angústia profunda, derramando seu coração ao Senhor. Ela não apenas pediu uma criança. Ela fez um voto. Ela disse: ó, Senhor dos anfitriões, se você realmente olhar a aflição de seu servo, lembre-se de mim e não esqueça seu servo, mas dará um filho ao seu servo. Então eu darei ao Senhor todos os dias de sua vida, e nenhum barbeador tocarei sua cabeça. Este não foi um pedido casual. Era uma oração nascida de desespero e fé. Hannah se dirigiu a Deus como o Senhor dos Hostes, o reconheceu como o governante soberano dos exércitos do céu, capaz de fazer o impossível. Seu voto de dedicar seu filho a Deus reflete seu coração de rendição. Ela não estava apenas pedindo que sua dor fosse removida, ela estava alinhando seu desejo com a vontade de Deus. Seu filho, Samuel, mais tarde se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel. Esse tipo de oração nos ensina muito sobre como devemos abordar a Deus em tempos de necessidade. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4:67, meus amigos mais queridos, podemos encontrar consolo ao saber que não precisamos nos preocupar com tudo,
mas tudo através da oração e pedir ajuda. Podemos que Deus saiba o que precisamos, e podemos confiar que sua paz, que é muito mais do que podemos imaginar, manterá nossos corações e mentes seguras e somas. Assim como Hannah, podemos derramar nosso EARTS para Deus sem se preocupar com o que os outros podem pensar, sabendo que Ele está sempre ouvindo. A oração de Hannah não era apenas palavras em uma página, isso levou a mudanças reais. Depois que ela orou, a Bíblia nos diz que ela foi embora, comeu e seu rosto não parecia mais triste. 1 Samuel 1:8. Isso nos mostra que, quando oramos com fé, podemos deixar nossos encargos aos pés de Deus e ir embora em paz, confiando nele para agir em seu tempo perfeito. Vamos também observar como ela orou. Hannah não estava barulhenta ou tentando atrair a atenção. Eli, a padre, pensou que estava bêbada porque seus lábios estavam se movendo, mas nenhum som saiu. 1 Samuel 13:14. Isso nos diz que Deus não requer eloquência ou volume, Ele valoriza a sinceridade. Em Mateus 6:6, Jesus nos ensina a orar em segredo, onde nosso Pai vê e recompensa o que é feito em humildade e fé. Deus respondeu à oração de Hannah, mas seu tempo foi fundamental. Ela não concebeu imediatamente, em vez disso, ela esperou até o tempo nomeado de Deus. Isso nos lembra Eclesiastes 3:1, diz que Deus tornou tudo bonito em seu tempo. Às vezes, a resposta de Deus vem um pouco mais tarde do que esperávamos, mas isso é apenas para garantir que estamos prontos para algo ainda melhor. Quando seu filho Samuel nasceu, Hannah não esqueceu seu voto. Uma vez que ele foi desmamado, ela o trouxe para o templo e disse: "Por essa criança, orei, e o Senhor me concedeu minha petição que eu fiz a ele. Portanto, eu o emprestei ao Senhor enquanto ele vive. Ele é emprestado ao Senhor." 1 Samuel 1. Só queria que você soubesse que, nos dias 27 e 28, vamos nos concentrar nesse ato de obediência, que é um grande lembrete das belas palavras no Salmo 116:12, que pergunta: "Como posso agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos?" Quando Deus nos abençoa, é importante usar essas bênçãos para sua glória. A história de Hannah também nos ensina que as orações podem ser transmitidas por gerações. O filho que ela orou passou para ungir reis, liderar Israel e voltar uma nação de volta a Deus. Uma oração pode mudar sua vida e a vida de inúmeras outras pessoas pelas próximas gerações. Para quem assiste a isso que se sente como Hannah, sobrecarregado por orações não respondidas e esperando Deus se mover, tenha o coração. Salmo 34, lembre-se de que o Senhor está sempre lá para nós, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis. Ele está lá para os de coração partido e para aqueles que se sentem baixos, assim como Hannah. Então, vá em frente e despeje seu coração para Ele. Ele está ouvindo. Ele vê você, e assim como Ele ajudou Hannah, Ele também pode ajudá-lo. Vamos terminar esta parte dizendo a oração de Hannah juntos. Ó Senhor dos anfitriões, se você olhar para as lutas do seu servo e lembre-se de mim, e não esqueça seu servo, mas me dê um filho, então eu darei ao Senhor por toda a sua vida. E nenhuma navalha deve tocar sua cabeça. Tenha conforto em saber que Deus, o mesmo Senhor dos anfitriões que ouviu o grito de Hannah, ainda está ouvindo hoje. Continue orando, continue confiando e deixe-o se mover em seu tempo. A oração número 2 é a oração de Salomão pela sabedoria. É um dos momentos mais notáveis da Bíblia. Ele captura o coração de um jovem rei, humilde diante de Deus, pedindo riquezas ou poder, mas pela capacidade de liderar bem o povo de Deus. Você pode encontrar a história em 1 Kings 3:7-9, onde Salomão se senta no trono e ora ao Senhor. Em sua oração, Salomão começa com humildade e diz: "Ó Senhor, meu Deus, você fez seu rei servo depois de Davi, meu pai. Eu sou apenas uma criança, e não sei como sair ou entrar. Sou o seu servo e estou com o seu povo, que você pode, que é um bom que você pode, que é um ótimo povo, que é um bom que você pode, que é um ótimo povo, que eles podem, 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 que não se denominam." Salomão não pediu riqueza, vida longa ou vitória sobre os seus inimigos. Em vez disso,
Ele pediu que a sabedoria discerne o certo do errado e governar o povo de Deus com justiça. Esta oração nos ensina várias lições importantes sobre humildade, prioridades e a importância de buscar a vontade de Deus. A primeira coisa que notamos é a humildade de Salomão. Embora ele fosse rei, ele reconheceu suas limitações, chamando-se de uma criança pequena. Ele não confiava em sua posição real, sua educação ou suas habilidades. Em vez disso, ele admitiu sua necessidade pela ajuda de Deus. Isso ecoa ao que Jesus mais tarde ensinou em Mateus 18:4 diz que qualquer pessoa que seja humilde como essa criança realmente é maior no reino dos céus. Salomão nos mostra que a verdadeira grandeza começa com humildade quando t.a.l.k. a Deus em oração. Nós viemos com a mesma atitude de dependência. Muitas vezes confiamos em nossa própria força até que precisamos desesperadamente de Deus. Salomão nos lembra que a humildade é a chave para receber a orientação de Deus. A segunda coisa que vemos na oração de Salomão é seu foco na vontade de Deus, não em seus próprios desejos. Ele não pediu ganhos pessoais, mas pelas ferramentas necessárias para cumprir seu propósito dado por Deus. Gênesis 4, dado o objetivo 3, nos diz que às vezes pedimos e não recebemos, porque não estamos perguntando da maneira certa. Faça a oração de Salomão, por exemplo. Ele pediu sabedoria para servir aos outros e honrar a Deus. Isso nos ensina a alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Em Mateus 6:33 Jesus nos diz para procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a você quando colocarmos os planos de Deus acima dos nossos. Ele fornece tudo o que precisamos para alcançar seu propósito. A resposta de Deus à oração de Salomão é extraordinária. Ele diz: por que você perguntou isso e não? No belo livro dos Reis, Deus nos diz que, se procurarmos primeiro seu reino e justiça, Ele nos abençoará com tudo o que precisamos para viver seu plano. É tão incrível ver como Deus responde à oração de Salomão. Ele diz: por que você pediu compreensão, não de longa vida ou riquezas, ou a vida de seus inimigos, mas para entender o que é certo, eis que agora faço de acordo com a sua palavra. Veja, eu lhe dou uma mente sábia e discernante, para que ninguém como você esteve antes de você, e nenhum como você se levantará depois de você. 11-12 Deus não apenas deu a Salomão sabedoria, mas também o abençoou com o que não pediu, riqueza, honra e paz. Não é um belo exemplo de Efésios 3:20, que diz que Deus pode fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos quando procuramos Deus com os motivos certos. Ele muitas vezes nos abençoa de maneiras que nunca imaginamos. A sabedoria que Deus deu a Salomão teve um efeito cascata. A Bíblia nos diz em 1 Kings 4:29-20, Deus é tão gentil e disposto a nos dar mais do que jamais poderíamos perguntar ou imaginar quando o buscamos com boas intenções. Ele muitas vezes nos abençoa de maneiras que nunca esperávamos. A Bíblia nos diz em 1 Kings 4:29-34 que a sabedoria de Salomão se tornou conhecida, e pessoas de todo lado vieram ouvi-lo. Sua liderança trouxe paz e prosperidade a Israel, e seus escritos em Provérbios, Eclesiastes e Song of Salomão continuam a nos guiar hoje. Mas há uma lição aqui para nós. Enquanto Salomão começou seu reinado buscando a sabedoria de Deus, mais tarde em sua vida, ele se afastou da incrível sabedoria de Salomão e se espalhou por toda parte, atraindo pessoas de todos os cantos do mundo. Sua liderança trouxe paz e prosperidade a Israel, e seus escritos em Provérbios, Eclesiastes e Song of Salomão continuam a nos guiar hoje. No entanto, há uma lição aqui que é importante lembrar. Enquanto Salomão começou seu reinado buscando a sabedoria de Deus, mais tarde em sua vida, ele se desviou do Senhor. Apesar de sua sabedoria, ele permitiu que seu coração fosse desviado por alianças e idolatria estrangeiras. Isso é semelhante às palavras em Provérbios 4:23, mantenha seu coração com toda vigilância, pois a partir dela fluem as fontes da vida. A sabedoria por si só não é suficiente. Devemos permanecer fiéis a Deus e proteger nossos corações de qualquer coisa que possa nos afastar dele. O que podemos aprender com isso? Da oração de Salomão,
Primeiro, vamos a Deus com um coração aberto e um espírito humilde, reconhecendo que estamos todos juntos nisso. Segundo, vamos garantir que estamos prestando atenção ao que Deus quer para nós, não apenas o que queremos para nós mesmos. Terceiro, devemos manter nossos corações abertos e fiéis a Deus, mesmo quando aprendemos cada vez mais. Agora, vamos reservar um momento para orar as palavras de Salomão juntos. Juntos, meu Senhor e Deus, você me fez um governante, embora eu seja apenas uma criança. Eu não sei como ir ouvir. Portanto, dê ao seu servo uma mente compreensiva para governar seu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Ao refletir sobre a história de Salomão, lembre-se de que a sabedoria vem de Deus, e Ele é generoso para dar quando perguntarmos. Tiago 1. 5 promessas. Se algum de vocês não tem sabedoria, deixe-o perguntar a Deus, que dá generosamente a todos sem censura, e isso receberá ele. Procure hoje, e ele o guiará em todas as coisas. Pranceiro número 3, oração de Elijah pelo fogo. A oração de Elijah pelo fogo no Monte Carmelo é um dos exemplos mais poderosos da força e fidelidade de Deus em resposta a uma fé ousada. Preenchida pela oração, esse momento nos primeiros Reis 18. 36 a 39 é mais do que apenas Elias. Trata-se de chamar Israel de volta ao Deus verdadeiro durante um período de profunda crise espiritual. Elijah viveu durante um período em que o rei Ahabe e a rainha Jezabel haviam desviado Israel, adorando Baal e se afastando do Senhor. As pessoas estavam rasgadas e inseguras. A oração de Elijah, que veremos agora, foi oferecida durante um momento desafiador para o povo de Israel. O rei Ahabe e a rainha Jezabel os desviaram, adorando falsos ídolos e se afastando do Senhor. As pessoas estavam rasgadas e inseguras de quem seguir. A oração de Elijah veio durante um confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal a provar que o Deus era real. Antes de mergulharmos na própria oração, vamos preparar o cenário. Elijah desafiou os profetas de Baal a chamar seu Deus a enviar fogo do céu para consumir seu sacrifício nos primeiros Reis 18. 26 a 29, os profetas de Baal dançaram, gritaram e até se cortaram, mas nenhum fogo veio. O Deus deles ficou em silêncio porque ele não era real. Então foi a vez de Elijah. Ele reparou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma trincheira ao redor do altar, preparou o sacrifício e derramou água sobre ele. Tanta água, água que encheu a trincheira. Elijah queria que não houvesse dúvida de que apenas Deus poderia enviar fogo. Aqui está a oração para que Elias orasse, registrado nos primeiros Reis 18. 36 a 37 ó, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido neste dia que você é Deus em Israel, que sou seu servo e que fiz todas essas coisas em sua palavra. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que essas pessoas saibam que você, ó Senhor, nosso Deus, devolveu seus corações para trás. Esta oração é simples, mas está cheia de fé e propósito. Elijah não orou por sua glória ou reputação, ele orou para que o nome de Deus fosse levantado alto e para que o coração do povo fosse devolvido a ele. This teaches an important lesson, when we pray, our focus should be on God's will and His glory, not our desires. Mateus 6 The beautiful prayer your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jesus to pray with our hearts. The Bible tells us that the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, and the dust, and licked up the water in the trench. This was not just a spark, it was a beautiful display of God's power. The fire did not just burn. The sacrifice consumed everything even the stones and water. The people fell on their faces and said, "The Lord is God, the Lord is God." This response shows us that God is not limited by human circumstances, even when everything seems impossible. Like calling fire down on a king with altar, God is able to what no one else can. Jeremiah 32. 27 Sais, Build, e Andelor, o Deus de toda a carne é algo muito difícil para mim. A oração de Elias nos mostra que, com Deus, nada é impossível.
Existem várias lições que podemos tirar a partir desse momento. 1 é a fé em ação. Elijah orou com ousadia, mas ele também agiu na fé. Ele reconstruiu o altar e preparou o sacrifício, confiando que Deus responderia. Tiago 2:17 nos lembra que a fé sem obras está morta. Quando oramos, também devemos tomar medidas de fé, confiando que Deus se moverá. 2. Ore pela glória de Deus. A oração de Elijah não era sobre provar a si mesmo, era sobre virar o coração das pessoas de volta a Deus. Quando oramos, devemos nos perguntar: estamos buscando a glória de Deus? Caro amigo, lembre-nos de que a fé sem trabalho está morta. Quando oramos, é importante tomar medidas de fé, confiando que Deus se moverá em sua glória. A oração de Elijah não era sobre provar a si mesmo, era sobre virar o coração das pessoas de volta a Deus. Quando oramos, vamos nos perguntar: estamos buscando a glória de Deus, ou a nossa? João 14:13 diz: o que você pedir em meu nome, isso farei, que o Pai possa ser glorificado no Filho. Confie no poder de Deus, meu amigo. As probabilidades foram empilhadas contra Elijah. Ele estava em menor número e o altar estava encharcado na água, mas ele confiava completamente a Deus. Isso nos lembra Efésios 3:2, que nos lembra que a capacidade de Deus de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar está enraizada no poder dentro de nós. A oração de Elijah não era apenas uma demonstração do poder de Deus, também levou a um renascimento. As pessoas que foram divididas entre Baal e o Senhor foram trazidas de volta de joelhos em adoração, declarando o Senhor como Deus. O reavivamento geralmente começa com orações cheias de coragem e obediência. 2 Crônicas 7:14 diz que se meu povo se humilhar, ore, procure meu rosto e afaste-se de seus caminhos perversos, então ouvirei o céu e perdoarei seus pecados e curarei suas terras. E quanto a nós? Estamos enfrentando desafios que parecem impossíveis. Existem áreas em nossas vidas em que precisamos de Deus para aparecer no poder. A oração de Elijah nos lembra de orar com ousadia e confiar que Deus nos ouve. Hebreus 4:16 nos convida a abordar o trono da graça com confiança, buscando misericórdia e graça para nos ajudar quando precisamos mais. Vamos nos dar um momento para orar juntos. Mostre o seu poder, não por causa do nosso bem, para que outros possam ver. O Senhor é Deus. Oração número 4, a oração de Jonas no peixe. A oração de Jonas na barriga do peixe é um dos exemplos mais emocionantes de um coração voltando a Deus. A história de Jona não é apenas um homem que fugiu do chamado de Deus, é também sobre um Deus que nos persegue com amor e misericórdia sem fim. Mesmo quando estamos sendo difíceis, Deus está lá. Quando Jonas orou das profundezas do mar, suas palavras eram um grito de rendição, arrependimento e fé no poder de Deus de salvar. Depois que Jona desobedeceu ao mandamento de Deus para ir para Nínive, ele se viu pego em uma tempestade enquanto tentava fugir para Tares. Os marinheiros. A rebelião de Jona causou uma tempestade, com tanta relutância que ele foi jogado ao mar. Mas Deus, em sua misericórdia, não deixou Jonas perecer. Em vez disso, um grande peixe engoliu Jona. Jona passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Estava lá, naquele lugar sombrio e isolado, que Jonas orou ao Senhor. Sua oração é gravada em Jona 2:1-9. Então Jonas orou ao Senhor seu Deus da barriga do peixe, dizendo: eu chamei ao Senhor para fora da minha angústia, e ele me respondeu do barriga do fundo. 9 Então Jonas orou ao Senhor seu Deus da barriga do peixe, dizendo: chamei ao Senhor para fora da minha angústia, e ele me respondeu da barriga da baleia. Eu chorei que você me afastava, que eu me afastava templo. As águas se fecharam sobre mim para levar minha vida. Eu estava em um lugar muito difícil, mas você me puxou para fora. Eu estava passando por um momento muito difícil, mas você me ajudou. Eu estava deprimido, mas você me levantou. Você me ajudou quando eu estava no meu ponto mais baixo. Eu estava em uma situação muito ruim, mas você me salvou. Você me ajudou quando eu estava no meu ponto mais baixo. Você me puxou das profundezas do desespero, meu Senhor e Deus. Quando senti vontade de desistir, lembrei-me de você e minhas orações sinceras chegaram ao seu templo sagrado.
Aqueles que confiam em coisas que não importam podem perder a esperança, mas eu, com um coração cheio de gratidão, oferecerei a você o que prometi dar. A salvação é um presente do Senhor. A oração de Jonas nos ensina que, não importa o quão longe corremos, a misericórdia de Deus está sempre por perto. Quando Jonas diz, eu gritei ao Senhor em meu momento de necessidade, e ele me respondeu, ele reconhece que, mesmo quando desobedeceu, Deus ainda estava lá por ele. Isso é semelhante ao que lemos no Salmo 34, 17, que diz que quando os justos clamam por ajuda, o Senhor ouve e os entrega de todos os seus problemas. Jonas estava nas profundezas do desespero, tanto física quanto espiritualmente, mas Deus não o abandonou. Em sua oração, Jonas descreve vividamente sua situação, as águas se fecharam sobre ele, ameaçando tirar a vida. Cercado por ervas daninhas, ele sentiu como se estivesse se afogando. Mas mesmo naquele momento desesperado, Jonas se lembrou do Senhor e voltou seu coração para ele. Isso é semelhante ao que lemos no Salmo 139, 7 a 8, que diz, para onde vou ir do seu espírito? Ou como devo escapar de sua presença? Jonas estava cercada por ervas daninhas, sem esperança e como se estivesse sobre afundar no fundo da criação. Mas mesmo lá, ele se lembrou do Senhor e voltou seu coração para ele. Isso é semelhante às palavras do Salmo 139, 7 a 8, que dizem, para onde vou ir do seu espírito? Ou onde vou fugir de sua presença? Se eu subir ao céu, você está lá. Se eu fizer minha cama em sol, você está lá. Não importa o quão longe nos sentimos de Deus, Ele está sempre próximo, pronto para ouvir nosso grito. A oração de Jonas também reflete sua compreensão da soberania de Deus. Ele diz, você me jogou no fundo, no coração de as profundezas do mar. Jonas não culpa os marinheiros ou as circunstâncias. Ele entende que Deus permitiu que isso acontecesse de volta ao alinhamento com sua vontade. Esta é uma verdade difícil, mas importante para entendermos. Às vezes, Deus nos permite experimentar tempestades ou provações para nos aproximar dele. Como Hebreus 12, 6 nos lembra que o Senhor disciplina o que ele ama e castiga todo filho a quem ele recebe. Uma das partes mais bonitas da oração de Jonas é sua declaração de esperança. No entanto, novamente olharei para o seu templo sagrado, mesmo na barriga do peixe. Jonas acreditava que Deus poderia restaurá-lo. Sua fé no poder de Deus de salvar é um lembrete de Lamentações 3, 22 a 23 nos diz que o amor de Deus é eterno e suas misericórdias são novas todas as manhãs. Sua fidelidade é incomparável. Jonas tinha muita esperança, e isso o levou nos momentos mais difíceis de sua vida. Jonas termina sua oração com essas palavras sinceras, com um coração cheio de gratidão. Jonas conclui sua oração com uma poderosa declaração: a salvação pertence ao Senhor. Esta é a mensagem central de todo o livro de Jonas. A salvação não é algo que ganhamos ou merecemos, é um presente de Deus, dado por seu amor constante. Essa verdade é ecoada ao longo das Escrituras, incluindo Efésios 2, 8 a 9, que diz: é pela graça de Deus que você foi salvo, através da fé, e esse não é o seu próprio, é o dom de Deus, não o resultado de trabalhos, para que ninguém possa se gabar. Depois que Jonas orou, o Senhor falou com o peixe e vomitou Jonas para a terra seca. Isso não era apenas uma libertação física, mas espiritual. A oração de Jonas de arrependimento e fé foi respondida, e ele teve uma segunda chance de cumprir o chamado de Deus. Isso nos lembra a promessa em João 1, 9: se formos honestos conosco e admite nossos pecados, Ele está sempre lá, pronto para nos perdoar e nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. A história de Jonas nos ensina que, mesmo quando cometemos erros ou sentimos que não somos bons o suficiente, o amor de Deus pode nos alcançar nos lugares mais sombrios, esteja passando por nossa tempestade pessoal ou apenas nos sentindo perdidos. 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e apenas nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. A história de Jonas nos ensina que, mesmo quando falhamos ou fugimos de Deus, sua misericórdia pode nos alcançar nos lugares mais sombrios.
seja em uma tempestade de nossa própria confecção ou presa em circunstâncias além do nosso controle, podemos clamar a Ele e confiar que Ele nos ouve. Assim como Jona declarou, a salvação pertence ao Senhor, e Ele é poderoso para salvar. Vamos tomar um momento para rezar juntos a oração de Jona. Senhor, eu chamo para você das profundezas da minha angústia. Ouça minha oração. Às vezes, a vida fica muito difícil, não é? Mas mesmo quando sentimos que estamos nos afogando em desespero, sempre podemos voltar a Deus em busca de ajuda. Assim como Jona fez. Lembra daquela oração sobre a qual conversamos? Aquele em que ele disse: minha voz, ó Deus, e me salve quando me sinto cercada pelas águas do desespero. Lembre-me de que você está próximo e que sua misericórdia suporta para sempre. Volto o meu coração de volta para você, Senhor, e declaro que a salvação pertence a você. Agora, vamos levar um momento para orar juntos, como fizemos com a oração de Jona. Senhor, eu chamo para você das profundezas da minha angústia. Ouça minha voz e me salve quando me sentir cercado pelas águas do desespero. Lembre-me de que você está próximo e que sua misericórdia suporta para sempre. Viro meu coração de volta para você, Senhor, e declaro que a salvação pertence a você. Amém. Agora, vamos nos voltar para a oração de Ezequias pela cura. Minha voz, ó Deus, por favor, me salve quando me sentir sobrecarregado pelos desafios da vida. Lembre-me de que você está sempre lá para mim, e sua misericórdia é infinita. Volto o meu coração de volta para você, Senhor, e acredito que você pode me ajudar a encontrar cura e esperança. Amém. Oração pela cura, oração de Ezequias pela cura. Esta oração é um dos momentos mais sinceros de desespero e fé registrados na Bíblia. Isso nos mostra como se transformar em Deus em nossos momentos mais sombrios e confiança em seu poder para transformar até as situações mais sem esperança. Esta história é encontrada em 2 Reis 20, 1-6, e nos lembra que Deus está sempre lá para nós, pronto para ouvir e responder nossas orações. Ezequias foi um rei que confiou em Deus e ajudou o povo de Judá a encontrar seu caminho de volta à fidelidade. Mas durante seu reinado, ele ficou muito doente. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías veio a ele com algumas notícias difíceis. Deus disse: dê sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. 2 Reis 20. Imagine receber tais notícias de um profeta de Deus. A maioria de nós teria jogado na toalha, mas Ezequias se voltou para o Senhor em oração. A Bíblia nos diz que ele então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: agora, ó Senhor, lembre-se de como eu andei diante de você em fidelidade com um coração inteiro, e fiz o que é bom à sua vista. E Ezequias chorou amargamente quando terminou sua oração. Não estava cheio de palavras longas ou elaboradas. Foi simples, honesto e sincero. Ezequias derramou sua alma a Deus, implorando por misericórdia. O que se destaca aqui é o relacionamento de Ezequias com Deus. Ele não se aproximou de Deus como um estranho, mas como alguém que havia andado com ele. Ele lembrou a Deus sua fidelidade e da maneira como ele procurou viver de acordo com a vontade de Deus. Isso nos lembra o Salmo 34, 15 diz que Deus está sempre assistindo e ouvindo as pessoas boas que oram a Ele. Quando fazemos o que Deus quer e vivemos nossas vidas de acordo com seus ensinamentos, podemos nos sentir seguros e confiantes de que Ele está lá para nós. Ele ouvirá nossas orações e as responderá, assim como ele fez por Ezequias. Ezequias era um grande rei que orava a Deus e foi levado às lágrimas por suas próprias orações. Então, Deus falou com ele novamente, dizendo-lhe para se virar. 15 diz que Deus está sempre observando as pessoas boas e ouvindo suas orações. Quando fazemos o que Deus quer, podemos nos sentir seguros e saber que Ele está lá para nós. Algo incrível aconteceu quando Isaías estava no palácio. Deus falou com ele, dizendo: vá dizer a Ezequiel, líder do meu povo, que o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouviu sua oração. Eu vi suas lágrimas. Eu vou te curar no 3º dia. Você irá ao templo do Senhor, e eu lhe darei mais 15 anos de vida. Eu salvarei você do rei do reino. A Síria e eu defenderemos esta cidade por minha própria causa, meu servo de Davi.
Ele vê nossas lágrimas, ouve nossas orações e responde aos nossos gritos por ajuda. Observe também que a resposta de Deus foi específica e imediata. Ele não apenas prometeu curar Ezequias, ele deu um prazo e um sinal de garantia. Isso nos mostra que as respostas de Deus à oração são frequentemente claras e diretas quando buscamos sinceramente. Jeremias 33:3 Deus diz: chame para mim, meu querido amigo, e eu responderei. Vou compartilhar com você coisas que você nunca conheceu antes. Ezequias ligou, e Deus respondeu. A cura de Ezequias não era apenas para o seu próprio bem, era para a glória de Deus. Deus estendeu sua vida para cumprir seus propósitos, incluindo proteger Judá de seus inimigos. Isso é semelhante ao que Tiago 4:3, que nos adverte a não perguntar egoisticamente, mas para alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Quando oramos por cura ou libertação, não é apenas sobre nós. É sobre como Deus pode usar nossas vidas para sua glória. Também é importante observar que a oração de Ezequias veio com ação e depois. 3 nos diz para não pedir apenas o que queremos, mas para alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Quando oramos por cura ou libertação, não é apenas sobre nós. É sobre como Deus pode usar nossas vidas para sua glória. Também é importante observar que a oração de Ezequias veio com ação e, depois de receber a promessa de cura, Isaías instruiu os servos a aplicar um cataplasma à fervura de Ezequias e ele se recuperou. Enquanto a cura era milagrosa, Deus ainda usava meios práticos para trazer. Isso nos ensina que a fé e a ação geralmente andam de mãos dadas. Como Tiago 2, na história de Ezequias, vemos um belo exemplo de como a fé e a ação podem funcionar juntas. Depois de receber a promessa de cura, Isaías disse a seus servos para aplicar uma palha na fervura de Ezequias, e Ezequias se recuperou. Enquanto a cura era milagrosa, é importante lembrar que G.U.D. geralmente usa meios práticos todos os dias e práticos para fazer suas maravilhas. Isso nos ensina que a fé e a ação andam de mãos dadas. Como diz Gênesis 2:26, a fé sem obras está morta. Oramos e confiamos em Deus, mas também tomamos os passos que Ele nos chama para tomar. A história de Ezequias é uma grande lição do poder da persistência. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, devemos continuar buscando a Deus com todos os nossos corações. Lucas 18:1 nos diz que Jesus ensinou os seus discípulos a sempre orar e não perder o coração, assim como Ezequias. Podemos recorrer a Deus em nossos momentos de desespero da morte, sabendo que Ele é um Deus que ouve e responde. Vamos tomar um momento para orar juntos no espírito da oração de Ezequias. Senhor, chegamos a você em nossa necessidade, sabendo que você é o Deus que cura e restaura. Ouça nossos gritos, veja nossas lágrimas e lembre-se das maneiras pelas quais procuramos segui-lo. Confiamos em sua misericórdia. E peça sua cura, não apenas para nós mesmos, mas para a glória do seu nome. Declaramos que nossas vidas são suas e pedimos que você as use para seus propósitos em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos reservar um momento para refletir sobre a história de Ezequias. É uma história que nos lembra que Deus está sempre por perto, pronto para ouvir nossas orações e nos ajudar nos tempos difíceis de nossas vidas. Ele vê nossas lágrimas, ouve nossos corações e está lá para nos apoiar. E observe como ele se move em sua vida. Lembre-se do Deus que curou Ezequias, é o mesmo Deus que está com você hoje. Oração número 6, Oração de Jesus em Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane é um dos momentos mais emocionais da Bíblia. Isso nos mostra a profundidade de sua humanidade e o peso do sacrifício que ele estava prestes a fazer. Esta oração é encontrada em Mateus 26:36-46. É uma janela para o coração de Jesus enquanto ele enfrentava a cruz. Não é apenas um momento de tristeza, é um momento de rendição à vontade do Pai. Ele nos ensina a orar em nossos tempos de luta e como confiar em Deus, mesmo quando o caminho a seguir é difícil. Após a última ceia, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane, um jardim no Monte de Azeitonas. A Bíblia diz que disse a seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou até lá e oro. Mateus 26:36. Tomando Pedro, Tiago e João com ele,
Jesus começou a se sentir triste e preocupado. Ele disse a eles: minha alma está muito triste. Fique aqui e assista comigo. Essas palavras mostram como Jesus estava se sentindo. Ele não tinha apenas medo de dor física. Ele sentiu o peso dos pecados do mundo. Isaías 53, 4 a 5 diz: certamente ele carregou nossas tristezas e carregou nossas tristezas. Ele foi perfurado por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. No Getsemane, Jesus estava se preparando para assumir o castigo por todos os pecados da humanidade, o que o levou a um lugar de profunda tristeza. A Bíblia diz que ele foi um pouco mais longe, caiu em seu rosto e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, deixe esse copo passar de mim. Mesmo assim, essa oração não é sobre mim, mas sobre você. É um dos momentos mais genuínos e sinceros das Escrituras. Jesus, sendo totalmente Deus e completamente humano, perguntou se havia outra maneira. Ele chamou ao Pai, expressando a profundidade de seu sofrimento. Esta oração nos mostra que não há problema em compartilhar nossas lutas e desejos com Deus. Jesus foi honesto sobre o que estava sentindo, e também podemos ser. Hebreus 4, 15 a 6 nos lembra que temos um sumo sacerdote que realmente entende nossas fraquezas. Ele já passou por eles, e ainda está completamente sem pecado. Então, vamos nos sentir confiantes e ir ao trono da graça. Podemos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar quando precisarmos. Jesus entende nossa dor porque ele mesmo sentiu. Mas observe como Jesus 15 a 6 nos lembra que nosso sumo sacerdote não é uma figura isolada, mas alguém que passou por nossas mesmas lutas. Ele é uma figura misericordiosa e compassiva, pronta para nos ouvir e nos apoiar em nossos momentos de necessidade. Jesus sabe como é ser humano, sentir dor e precisar de ajuda. Mas ele não apenas reza do jeito que nós. Ele ora como faríamos, porque ele entende nossas necessidades. É assim que a submissão parece. Jesus depositou sua confiança no plano do Pai, mesmo quando isso significava enfrentar a cruz. Esta é uma lição para nós quando enfrentamos nossos próprios desafios. É fácil orar pela libertação quando as coisas estão indo bem, mas a verdadeira fé cresce quando nos rendermos à vontade de Deus. Provérbios 3, 5 a 6 nos diz para confiar no Senhor e não confiar em nosso próprio entendimento. Em vez disso, devemos reconhecê-lo, e ele fará nossos caminhos retos. Jesus voltou a seus discípulos e os encontraram dormindo. Ele disse a Pedro: você não poderia assistir comigo 1 hora, assistir e orar para que você não entre em tentação. O espírito está realmente disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26. Mesmo nos tempos difíceis, Jesus nunca parou de se importar com seus discípulos. Ele estava sempre lá, pronto para avisá-los sobre os perigos da fraqueza espiritual e incentivá-los a orar. Isso nos mostra que a oração não é apenas pedir ajuda. É também uma maneira de manter nossos corações fortes e permanecer espiritualmente prontos para qualquer coisa. Efésios 6:18 nos diz para orar o tempo todo no Espírito, com toda oração e súplica. Jesus voltou a orar uma segunda vez, dizendo: meu Pai, se isso não pode passar a menos que eu beba, você será feito. Aqui vemos uma rendição ainda mais profunda. Jesus reconheceu que a cruz era a única maneira e voluntariamente submetida ao plano do Pai. Isso nos lembra suas palavras em João 10, no versículo 18. Ele disse que ninguém poderia tirá-lo dele, mas ele sempre estava livre para desistir, se quisesse. Jesus não foi forçado a ir à cruz, ele escolheu obedecer ao Pai por amor por nós. Depois de orar uma terceira vez, Jesus voltou para seus discípulos e disse: durma e descanse. Mais tarde, ver que a hora está à mão e o Filho do Homem é traído nas mãos dos pecadores. Naquele momento, Jesus estava totalmente resolvido para completar sua missão. Ele se levantou. A oração é uma maneira bonita de encontrar força quando você mais precisar. Pode ajudá-lo a enfrentar desafios, testes e até tempos difíceis. É como os Filipenses 2, 8 dizem: e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou ao se tornar obediente ao ponto da morte, até a morte em uma cruz. A oração de Jesus no Getsemane nos ensina muito.
Isso nos mostra como abordar Deus em nossos momentos mais sombrios. Podemos ser honestos sobre nossas lutas e pedir ajuda. Mas também devemos confiar na vontade de Deus. Seu plano é sempre maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Romanos 8:28 nos dá uma sensação tão calorosa e confusa, e sabemos que, para quem ama a Deus, todas as coisas funcionam juntas para sempre. Para aqueles que são chamados de acordo com seu propósito, vamos levar um momento para orar juntos no Espírito de Jesus. Oração. Pai, se for possível, deixe esta xícara passar de mim, mas Senhor, eu confio em você, não é minha, mas a sua. Ser feito. Fortaleça-me para enfrentar o que está por vir e me ajudar a entrar em obediência, sabendo que seus caminhos são mais altos que os meus. Em nome de Jesus, amém. Que a oração de Jesus nos lembre de confiar em Deus mesmo quando o caminho é difícil, sua vontade. Jesus é sempre bom, e seu amor por nós nunca falha. A obediência de Jesus no Getsemane levou à nossa salvação, e seu exemplo nos dá a força para dizer, não é minha vontade, mas a sua ser feita. Vamos levar essa rendição em nossas próprias vidas, confiando em Deus em todas as etapas de nossa jornada. Oração número 7, oração de Jaz pela bênção. A oração de Jaz pela bênção é um exemplo poderoso de como podemos abordar Deus com ousadia, fé e desejo de honrá-lo em tudo o que fazemos. Sua oração é encontrada em uma passagem breve, mas significativa, nas 1 Crônicas 4. 9-10, esta pequena oração está escondida nas genealogias de Israel. É curto, mas tem uma mensagem que nunca vai sair de moda. É tudo sobre como Deus pode nos abençoar, nos proteger e expandir nosso território quando o buscarmos com todos os nossos corações. A Bíblia nos diz que Jaz era mais honrado que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jaz, dizendo, porque eu aborreci de dor. Jaz chamou o Deus de Israel, dizendo, que você me abençoaria e ampliasse meu território, e que sua mão poderia estar comigo, e que você faria. Estou muito grato por ser mantido por danos a que isso não me traga dor. Deus concedeu o que ele pediu, e sou muito grato. O nome de Jaz significa dor, e sua vida começou com uma história difícil. Sua mãe o nomeou como um lembrete da tristeza em torno de seu nascimento, mas Jaz não deixou isso defini-lo. Em vez disso, ele se voltou para Deus com uma oração que transcendeu suas circunstâncias. Esta é a primeira lição que aprendemos de Jaz. Nosso passado ou os rótulos dados nos dados não determinam nosso futuro quando nos voltarmos a Deus. 2 Coríntios 5:17 nos lembra que, quando nos tornamos parte do corpo de Cristo, recebemos uma nova vida e a antiga vida se foi. É como um novo começo. James começou sua oração pedindo a bênção de Deus. Mas não era apenas sobre ele. Era também pedir a ajuda de Deus em sua vida. James sabia que as verdadeiras bênçãos vêm de Deus, e ele queria um tipo de bênção que ajudaria a Deus a alcançar seus planos para ele. Então, quando pedimos a Deus que nos abençoe, não está errado, desde que estamos tentando fazer o que Deus quer. Tiago 1:17 nos lembra que todo presente bom e perfeito vem de cima, diretamente do Pai das luzes. Em seguida, Jaz pediu a Deus que tornasse minhas fronteiras maiores. Não se tratava de crescer apenas em coisas materiais, mas também em crescer em influência e oportunidades para servir a Deus. Jaz queria confiar com mais para que pudesse fazer mais pelo reino. Isso é semelhante à história dos talentos em Mateus 25. 4-3, quando pedimos a Deus que expanda nosso território, estamos pedindo mais responsabilidade para administrar o que Ele nos confia por sua glória. Jaz orou para que sua mão estivesse comigo, e é tão bonito ver como ele depende da presença e do poder de Deus. Ele entende que o sucesso e o crescimento não significam nada sem a orientação de Deus. Em Êxodo 33, Moisés disse, se você não puder vir comigo, não nos traga daqui. Como Moisés coisa, um pedido de proteção e força de Deus para nos ajudar a superar os testes que podem nos prejudicar espiritual ou emocionalmente. Meu propósito. A oração de JZ foi respondida porque ele orou com o coração direito e uma profunda dependência de Deus. Isso nos lembra o 1 João 5, eu realmente acredito que Deus ouviu a oração de JZ porque ele a queria.
Esta é uma história tão bonita, e nos mostra que, se pedirmos coisas que se alinham à vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A oração de JZ é um ótimo exemplo para nós hoje. Isso nos lembra que podemos ir a Deus com confiança e pedir que Ele nos abençoe, abra novas portas para nós, nos guiar e nos proteger. Mas, como JZ, nossas orações devem vir de um lugar de humildade e desejo de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Vamos tomar um momento para orar juntos no espírito da oração de JZ. Querido Senhor, peço que você me abençoe e expanda meu território. Convido você a ser minha mão orientadora, me levando em todos os meus esforços. Peço que você me proteja de danos e me impeça de qualquer coisa que possa causar dor ou me desviar. Eu confio em sua bondade e seus planos para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Oração número 8. Oração de Paulo pelos Efésios. A oração de Paulo pelos Efésios é uma das orações mais bonitas registradas no Novo Testamento, encontradas em Efésios 3. 4 a 21. Esta oração mostra o quanto Paulo queria que os crentes em Éfeso entendessem quão incrível o amor de Deus é e sentisse seu poder. É uma oração que ainda nos fala hoje, lembrando-nos os dons que temos em Cristo e a força que podemos encontrar através do Espírito Santo. Paulo começa dizendo: por esse motivo, me curvo meus joelhos diante do Pai de quem toda a família no céu e na terra é nomeada. A ajoelhar mostra humildade e reverência diante de Deus. Paulo não está orando por obrigação, mas por um profundo fardo para o crescimento espiritual dos efésios. Ele se dirige a Deus como o Pai de todos, enfatizando que nossa identidade e propósito vem dele. O Salmo 100:3 nos lembra que foi ele quem nos fez, e nós somos dele. Nós somos o povo dele, as ovelhas de seu pasto. Paulo então ora que, de acordo com as riquezas de sua glória, Ele pode conceder que você seja fortalecido com o poder através de seu espírito em seu ser interior. Paulo sabe que a força espiritual não vem do esforço humano, mas do poder do Espírito Santo. Quando enfrentamos desafios, é fácil se sentir fraco ou sobrecarregado. Mas Paulo nos lembra que o poder de Deus é ilimitado. Isaías 40:29 diz que Deus dá força aos fracos e torna os mais fracos entre nós fortes. A oração de Paulo nos encoraja a confiar no Espírito de Deus para renovar e nos fortalecer por dentro. Ele continua: para que Cristo possa habitar em seus corações através da fé, que você está enraizado e fundamentado aqui. Ele usa as imagens de raízes e fundações para descrever uma vida ancorada no amor de Cristo. Assim como as raízes de uma árvore fornecem estabilidade em nosso miso, nossas vidas são sustentadas pelo amor de Deus. Esse amor não é apenas algo que entendemos intelectualmente, é algo que nos transforma. Romanos 5:5 nos lembra que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi dado. Então a oração de Paulo nos leva a mais fundo, e ele ora para que você possa ter força para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que supera todos. 5 nos lembra que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi dado. A oração de Paulo então nos leva a mais fundo, e ele ora para que os efésios compreendam a vastidão do amor de Cristo. Esse amor é tão grande que é mais largo, mais longo, mais alto e mais profundo do que qualquer coisa que possamos imaginar. É tão grande que vai além do entendimento humano, mas Paulo ora para eles experimentá-lo completamente. Esta parte da oração nos lembra João 15:13, onde Jesus diz que o amor maior não tem ninguém além disso, que alguém deitou sua vida por seus amigos. O amor de Cristo é sacrificial, sem fim e muda a vida. É um amor que nos encontra onde estamos e nos levanta à presença de Deus. Paulo reza para que os efésios não soubessem apenas sobre esse amor, mas viviam nele, deixando isso moldar suas vidas. Paulo continua: que você esteja cheio de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Este é um pedido realmente importante. Paulo quer que saibamos que podemos ter um relacionamento profundo e significativo com Deus. Quando deixamos Deus entrar em nossas vidas, somos capazes de experimentar sua presença e deixar seu Espírito nos guiar. É isso que significa ser cheio de Deus. Os versículos 9 a 10 dizem: nele,
Toda a plenitude da divindade habita corporais, e você foi preenchido nele através de Cristo. Somos completos. Paulo conclui sua oração com uma doxologia, elogiando a capacidade de Deus de fazer muito mais do que jamais poderíamos perguntar ou imaginar. Agora, para quem é capaz de fazer muito mais abundância? Os versículos 9 a 10 nos dizem que a plenitude do poder e da presença de Deus está dentro de nós e, através de Cristo, estamos completos. Paulo termina sua oração elogiando a capacidade de Deus de fazer muito mais do que jamais poderíamos perguntar ou imaginar. Para ele, que é capaz de fazer abundantemente mais do que jamais poderíamos perguntar ou imaginar, de acordo com o poder no trabalho dentro de nós, ser glória na Igreja em Cristo Jesus, ao longo de todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse fechamento nos lembra que o poder de Deus está trabalhando em nós, e seus planos para nós são maiores do que jamais poderíamos sonhar. Jeremias 29, 11 diz: Conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de bem-estar e não pelo mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. A oração de Paulo pelos Efésios não é apenas para eles, é para todos nós que pertencem a Cristo. Ele nos desafia a buscar a força de Deus para viver na plenitude de seu amor e confiar nele por coisas além da nossa imaginação. Esta oração nos lembra que fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos, os propósitos eternos de Deus. Vamos levar um momento. Querido Pai, eu venho diante de você com corações humildes e joelhos dobrados. Peço que você me fortaleça com seu poder divino e me encha de amor. Que seu Espírito me guie em minha jornada e me ajude a entender toda a profundidade do seu amor. Querido Deus, peço que você me infunda com seu amor e presença divinos, exatamente como você fez com Paulo. Que seu poder seja evidente em mim e através de mim, para todos os que estão ao meu redor. Peço humildemente que sua glória seja revelada na Igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações que virão. Eu acredito que o mesmo Espírito pelo qual Paulo orou está vivendo em mim hoje. Confesso que o amor de Deus é infinito, seu poder é ilimitado e ele deseja me encher com sua presença. Confio nele e permito que seu Espírito se fortaleça e me guie enquanto eu ando em fé. Pergunto isso em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amigo. Hoje, temos outra oração incrível por você. É o número 9. E é a oração de Neemias por Jerusalém. Esta oração é uma das mais sinceras e inspiradoras da Bíblia. É uma oração de arrependimento, fé e determinação. Isso nos mostra como buscar a Deus quando estamos enfrentando situações impossíveis. Neemias era um homem com um profundo amor por Deus e seu povo. Sua oração revela o coração de alguém que confiava em Deus para fazer o que somente ele poderia fazer. Você pode encontrar esta oração em Neemias 1. 4:1 e isso nos mostra como podemos conversar com Deus quando estamos passando por momentos difíceis. Neemias era um copo para parentes de Artaxerxes, que era um trabalho muito importante no Império Persa. Mas, apesar de ter uma vida agradável, Neemias estava preocupado com Jerusalém. 4:1 nos mostra como podemos conversar com Deus quando precisarmos dele. Neemias era um copa do rei Artaxerxes, o que significava que ele tinha muito poder no Império Persa. Mas, apesar de ter uma vida agradável, Neemias estava preocupado com Jerusalém. Quando soube que as paredes da cidade haviam sido quebradas e seus portões estavam pegando fogo, ele estava realmente triste. A Bíblia diz: assim que ouvi essas palavras, sentei-me e chorei e lamei por dias. Continuei jejuando e orando diante do Deus do céu. Neemias 1. 4. A resposta imediata de Neemias às más notícias era recorrer a Deus em oração. Isso nos ensina uma lição importante: quando se deparamos com o quebrantamento, nossa primeira resposta deve ser procurar a Deus. Ele diz: ó, Senhor Deus do céu, o grande e incrível Deus que mantém o amor da aliança e o constante com aqueles que o amam e mantém seus mandamentos. Neemias 1. 5. Neemias tem um respeito tão profundo por Deus. Ele sabe quão grande e fiel ele é. Isso nos lembra Mateus 6. 9, onde Jesus nos ensina a iniciar nossas orações dizendo: Nosso Pai no céu, sagrado seja seu nome. Quando começamos focando em quem é Deus, isso fortalece nossa fé e nos lembra seu poder de intervir.
Neemias então confessa os pecados do povo, incluindo o seu. Ele diz: atuamos de maneira muito corrupta. 9. Jesus nos ensina a iniciar nossas orações dizendo: Nosso Pai no céu, sagrado seja seu nome. Quando começamos focando em quem é Deus, isso fortalece nossa fé e nos lembra seu poder de intervir. Neemias então confessa os pecados do povo, incluindo o seu. Ele diz: atuamos de maneira muito corrupta contra você e não manteve os mandamentos, os estatutos e as regras que você ordenou ao seu servo Moisés. Neemias não dá desculpas nem muda a culpa. Ele assume a responsabilidade e humildemente confessa os pecados que levaram ao quebrantamento de Jerusalém. Isso nos mostra a importância do arrependimento na oração. 1 João 1, Neemias 1. 9. Neemias não dá desculpas nem apontar o dedo para ninguém. Ele assume a responsabilidade por seus pecados e humildemente os confessa. Isso nos mostra a importância do arrependimento na oração. 1 João 1. 9. Promessas. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e apenas para nos perdoar nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Neemias também lembra a Deus de suas promessas. Ele diz: lembre-se da palavra de que você ordenou que seu servo Moisés, dizendo: se você for infiel, eu o espalharei entre os povos. 9. Promessas. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e apenas para nos perdoar nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Neemias também lembra a Deus de suas promessas. Ele diz: lembre-se da palavra de que você ordenou a seu servo Moisés, dizendo: se você for infiel, eu o espalharei entre os povos, mas se você voltar para mim e manter meus mandamentos, e fazê-los, embora seus párias sejam no máximo que o céu, a partir daí, eu os reunirei e os levarei ao lugar que eu tenho escolhido para fazer meu nome que eu morar. Neemias 1. 8 a 9. Neemias fica na palavra de Deus, confiando em sua fidelidade em restaurar a dele. Se você voltar para mim e seguir minhas regras, trarei seus párias de volta dos cantos mais distantes do céu para o lugar que escolhi para tornar meu nome conhecido. Neemias 1. 8. Neemias acredita na promessa de Deus de trazer seu povo de volta se eles se arrependem e se voltarem para ele. Isso é semelhante ao que é dito em Isaías 55, 11, que diz: minha palavra que sai da minha boca não retornará para mim vazia, mas isso conseguirá o que eu propósito. Enquanto Neemias continua, ele pede a Deus que o ouça. Ó Senhor, ouça seu servo. Queridos amigos, se as pessoas se arrependem e voltarem a Deus, isso ecoa Isaías 55, 11, que diz: minha palavra que sai da minha boca não voltará a mim vazia, mas deve conseguir o que eu propósito. Enquanto Neemias continua, ele humildemente faz seu pedido específico conhecido a Deus. Ó Senhor, deixe seu ouvido atento à oração de seu servo e à oração de seus servos que se deleitam a temer seu nome e dar sucesso ao seu servo hoje, e conceder-lhe misericórdia aos olhos deste homem. Neemias sabia que a reconstrução de Jerusalém exigiria o favor do rei, então ele ousadamente pediu ajuda a Deus. Isso nos lembra Filipenses 4, oração de seu servo e a oração de seus servos que se deleitam ao temer seu nome e que pedem que você conceda sucesso ao seu servo hoje e mostre-lhe misericórdia aos olhos deste homem. Neemias sabia que a reconstrução de Jerusalém exigiria favor com o rei, então ele pediu ajuda a Deus com coragem. Isso nos lembra os Filipenses 4, 6, que diz: não fique ansioso por nada, mas em tudo, por oração e com o dia de ação de graças, deixe seus pedidos serem divulgados a Deus. Neemias nos ensina a trazer nossas necessidades diante de Deus com confiança, confiando que Ele se importa com todos os detalhes de nossas vidas. O que se destaca sobre a oração de Neemias é sua profunda fé e sua vontade de agir. Enquanto ele confiava em Deus para abrir portas, ele também estava preparado para sair em obediência quando surgiu a oportunidade. Sua oração não era apenas palavras. Foi uma promessa de fazer sua parte para melhorar as coisas. Quando Deus respondeu à sua oração, fazendo o rei o favorecer, Neemias não hesitaram. Ele foi a Jerusalém, reuniu o povo e liderou o esforço para reconstruir as paredes. Apesar da oposição e dos desafios, a oração de Neemias por Jerusalém nos lembra o poder de buscar a Deus em tempos de quebrantamento. Ele nos ensina a abordá-lo com reverência,
confessar nossos pecados e ficar de lado dele. Ele faz promessas e bravamente pede ajuda, mostrando-nos que, quando Deus responder, é hora de agir. Deveríamos estar prontos para avançar com fé, confiando que Deus nos guiará e nos equipará. Vamos tomar um momento para orar juntos, como Neemias: ó Senhor, Deus do céu, o grande e incrível Deus que mantém sua aliança e amor constante com aqueles que o amam e mantém seus mandamentos. Eu venho diante de você hoje com um coração sobrecarregado pelo quebrantamento ao meu redor. Eu venho diante de você hoje, meu Senhor, com um coração cheio de gratidão. Confesso meus pecados, os pecados do meu povo, e peço seu perdão. Lembro-me, Senhor, suas promessas e oro para que você restaure o que foi quebrado. Peço seu favor e sabedoria enquanto procuro seguir sua vontade. Oro para que você me ajude a confiar em suas forças e a tomar as medidas que você me chama para tomar. Em nome de Jesus, amém. Lembro-me, Senhor, que Deus é o mesmo hoje que ele era então. Oro para que ele ouça suas orações e veja suas lágrimas pode trazer restauração aos lugares quebrados em sua vida e comunidade. Leve seus encargos a Deus em oração e esteja pronto para agir quando ele responder. Deus é fiel e seus planos para você são bons. Oração número 10, oração de arrependimento de Davi. A oração de arrependimento de Davi, registrada no Salmo 51, é uma das expressões mais sinceras de tristeza e desejo de restauração em toda a Bíblia. Essa oração veio depois que Natan, o profeta, o confrontou sobre seu pecado com Batseba. Neste momento, vemos um homem que é, compreensivelmente, quebrado sobre seu pecado. Ele está plenamente ciente do peso de suas ações, mas também tem profunda confiança na misericórdia e na capacidade de Deus perdoar. É uma oração que nos ensina como vir diante de Deus com humildade, honestidade e esperança quando, essa oração é sobre encontrar esperança quando cometemos erros. É um belo momento de vulnerabilidade, onde Davi começa com essas palavras sinceras: tenha misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o seu amor constante, de acordo com sua abundante mercê, apagando minhas transgressões imediatamente. Davi sabe que o perdão não é algo que ele merece, é um ato de misericórdia de Deus. Ele pega o amor constante de Deus, o tipo que nunca muda e está sempre lá para nós. Lamentações 3. 22 a 23 nos lembra que o amor do Senhor é tão firme, e suas misericórdias são novas todas as manhãs, sem fim. Davi grita em sua oração: lavante-me completamente da minha iniquidade e me limpa do meu pecado, pois sei que minhas transgressões e meu pecado está diante de mim. É tão bonito ver como Davi não está se escondendo de sua culpa ou dando desculpas. Ele está plenamente consciente de seu pecado e profundamente entusiasmado com ele. É assim que se parece, reconhecer nosso pecado sem minimizá-lo. Provérbios 28, 13 diz que, se você esconder seus erros, pode não ser abençoado, mas se você for honesto com Deus e pedir seu perdão, ele será misericordioso. Deus quer que sejamos reais com ele, não perfeitos. A oração de Davi nos mostra como ser vulnerável e admitir nossos erros a Deus. Davi diz: contra você, você só pecou e fiz o que é mal à sua vista. Salmo 51. 4. A princípio, isso pode parecer estranho, dado o dano que Davi causou aos outros. Mas o que ele está dizendo que, em sua essência, todo o pecado é um ato rebelde contra Deus. Quando pecamos, estamos desobedecendo aos mandamentos de Deus e nos afastando de sua vontade perfeita. Isso traz à mente João 1. 8 a 4, no começo, isso pode parecer um pouco estranho, especialmente porque Davi machucou outras pessoas. Mas o que ele está dizendo é que todo pecado, em sua essência, é basicamente uma forma de rebelião contra Deus. Quando pecamos, estamos desobedecendo aos mandamentos de Deus e nos afastando de sua vontade perfeita. Isso traz à mente João 1. 8 a 9, que diz que, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e apenas para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. Um dos momentos mais poderosos desta oração ocorre quando Davi diz: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito certo dentro de mim.
Davi não apenas pede perdão, ele pede transformação. Ele sabe que o pecado não afeta apenas nossas ações, afeta nossos corações. Davi pede a Deus que faça o que somente ele pode fazer, criar um novo coração e restaurar seu espírito. Ezequiel 36, 26 ecoa esse pedido, onde Deus promete: eu lhe darei um novo coração e um novo espírito. Vou colocar dentro de você quando nos arrependermos. Não estamos apenas pedindo um novo começo, estamos pedindo um coração mudado, Davi. Em seu apelo sincero, Davi pede para ser trazido de volta perto de Deus e sentir a alegria da salvação novamente. Ele também pede para ser sustentado pelo Espírito de Deus. Aqui, podemos ver o quanto Davi sente falta da profunda conexão que ele costumava ter com Deus. O pecado pode fazer parecer que há um muro entre nós e Deus, mas o arrependimento pode reconstruir essa ponte. Tiago 4:8 nos diz para nos aproximarmos de Deus, e se o fizermos, Ele chegará mais perto de nós. Quando chegamos a Deus com um coração arrependido, Ele nos recebe de braços abertos e restaura a alegria da salvação. Mas Davi não para por aí. Ele ora: ensinarei os transgressores de seus caminhos, e os pecadores voltarão a você. Davi reconhece que o perdão de Deus não é apenas para seu próprio benefício, mas também uma oportunidade de trazer outros de volta a Deus. Este é um belo lembrete de 2 Coríntios 5:8-9, que nos convida ao ministério da reconciliação. Quando Deus nos restaura, somos incentivados a compartilhar sua graça com os outros. A oração de Davi também mostra sua compreensão do que Deus realmente deseja. Ele diz: você não se deliciará com o sacrifício, ou eu daria a você. Você não ficará satisfeito com uma oferta queimada. 8-9 Todos somos chamados a ser ministros da reconciliação. Quando Deus nos restaura, temos a responsabilidade de compartilhar sua graça com os outros. A oração de Davi também mostra sua compreensão do que Deus realmente deseja. Ele diz: você não se deliciará com o sacrifício, ou eu daria a você. Você não ficará satisfeito com uma oferta queimada. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrado, um coração quebrado e contrito. Ó Deus, você não vai desprezar isso. É uma verdade tão importante. Deus não está procurando rituais vazios ou exibições externas. Ele quer nossos corações quando chegamos a Ele em humildade, com um desejo genuíno de passar do pecado. Ele nunca vai nos afastar. Isaías 57, os sacrifícios de Deus são um espírito quebrado e um coração quebrado e contrito. Ó Deus, você não vai desprezar isso. É tão importante lembrar que Deus não está procurando rituais vazios ou exibições externas. Ele quer nossos corações quando chegamos a Ele em humildade, com um desejo genuíno de passar do pecado. Ele nunca vai nos afastar. Isaías 57:1 diz: eu habito no lugar alto e sagrado, e também com ele que é de um espírito contrito e humilde para reviver o espírito dos humildes e reviver o coração do contrito. A oração de Davi é um lembrete poderoso de que, não importa o quão longe caíssemos, a misericórdia de Deus é maior quando nos arrependemos. Deus não apenas nos perdoa, mas também restaura e nos transfigura. Esta oração nos convida a ser honesto com Deus, a confiar em seu amor e permitir que Ele renove nossos corações. Vamos tomar um momento para rezar a oração de Davi. Querida Deus, peço que você tenha misericórdia de mim e me conceda seu perdão. De acordo com o seu amor constante e a misericórdia abundante, peço que você o aplaude minhas transgressões e me lavasse completamente da minha iniquidade. Peço que você crie em mim um coração limpo e renove um espírito certo dentro de mim. Peço que você não me afaste de sua presença e não tire seu Espírito Santo de mim. Peço que você me restaure a alegria de sua salvação e me defenda com o espírito disposto. Peço que você abra meus lábios e minha boca declarará seu louvor. Peço que você não se deleite em mim. Em sacrifício, você se deleita com um coração quebrado e contrito. Amém, amigos? Quando chegamos ao fim desta jornada pelo poder da oração, quero lembrá-lo dessa verdade: Deus está sempre ouvindo. Seu amor é imutável, sua misericórdia é infinita e seu poder é incomparável. Não importa onde você esteja em sua jornada com Ele, se você está comemorando sua fidelidade ou gritando em desespero, Ele está próximo,
pronto para ouvir e responder suas orações. Confie nele, procure-o e deixe seu espírito guiá-lo a cada passo do caminho. Esta mensagem o abençoe e esperamos que tenha abençoado os outros também. Esperamos que você tenha um momento para se inscrever neste canal, para que você possa continuar crescendo na palavra de Deus e se conectando com outras pessoas que o procuram. Seu apoio nos ajuda a compartilhar a esperança de Cristo com mais pessoas e, juntos, podemos incentivar outras pessoas a aprofundar seu relacionamento com Deus. Clique no botão inscreva-se e junte-se a nós para espalhar sua luz. Obrigado por estar aqui, e que o Senhor o abençoe ricamente enquanto você caminha na presença dele. Vejo você na próxima mensagem.